Boa tarde, meninos e meninas. Vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade. Vamos falar sobre o outro tipo de reprodução, que é a reprodução sexuada. Tá? Esse tipo de reprodução é mais comum, porque é o tipo de reprodução que nós praticamos, né, além de plantas e da maioria dos outros seres vivos. Eles se reproduzem assim. Nesse tipo de reprodução, é necessário a troca de material genético para poder formar o descendente, né, o filhote, no caso. Mas aí surge uma pergunta. O que é cromossomo, gente? O que é material genético? Onde é que ele está no nosso corpo? Então, o material genético está dentro das nossas células. Eu vou aqui mostrar para vocês. Olha aqui um esqueminha para a gente recordar. Nosso corpo é composto por células, né? E dentro de cada célula tem o material genético. Tá? O material genético ele fica no núcleo da célula. E tá aqui o núcleo é essa parte aqui, ó. Tá aqui os cromossomos, ó. A gente pega e amplia aqui um. Nos cromossomos é que estão o nosso DNA, tá? Mas e aí, quando eu falo aqui que é necessária a troca de material genético para formar o zigoto, é de qualquer célula do nosso corpo, qualquer célula vai produzir um zigoto, um descendente? Não, claro que não. Tem as células específicas que fazem isso, que elas são chamadas de células reprodutoras. Que no nosso caso, nós temos nomes específicos também. A gente chama de gametas, tá? Os gametas são as células reprodutoras, certo? Nas meninas, né, a gente tem o óvulo, que é o denominado o gameta feminino, tá? E o gameta masculino é o esperma, o espermatozoide, tá? Então, essas duas células, elas vão se unir. Prestem atenção que aqui elas têm, aqui tá o cromossomo, ó, os cromossomos, tá? Elas se unem, aí formam o zigoto, que é é a partir do zigoto que vai ser formado o bebê, tá? Então, aqui a gente tem um esquema, né, da reprodução sexuada em animais, no nosso caso, de seres humanos. E aí a gente tem aqui, ó, a mulher doa um óvulo, o homem o espermatozoide. Eles se unem aqui. A união, a gente tem um nome específico que é fecundação. Aí, depois da fecundação, é formado o zigoto, né? E aí, depois vem as sucessivas divisões celulares, que é denominada mitose. E aí, forma-se o embrião, né, que vai dar origem ao bebê. Assim também acontece com outros animais, tá? Ocorre, o que vocês devem guardar aqui é que na reprodução sexuada ocorre a troca, né, de material genético, através de quê? Das células reprodutoras. A fecundação, ela pode ocorrer em diferentes locais, né? Ela pode se desenvolver em diferentes locais. Um deles é dentro do corpo da mulher. Nesse caso, a gente denomina esse tipo de fecundação como fecundação interna. Interna é dentro, tá? Então, depois que ocorre lá a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo, o zigoto vai crescer dentro do corpo da fêmea. Isso ocorre também em outros animais terrestres, em répteis, aves, nós, aqui os mamíferos, e diversos invertebrados, além de animais aquáticos e alguns peixes. Quais são as vantagens da fecundação interna? Então, há maior chance de fecundação, né, porque o espaço é menor. Se vocês se lembrarem lá dos fungos, quando ele
libera os esporos. Se é pela sorte, se o vento conseguir levar para algum lugar que dê de germinar, ok, senão não vai produzir nada. Então, aqui na reprodução sexuada e de fecundação interna é mais fácil produzir o descendente. Evita a perda de água dos gametas e dos embriões e tem a maior proteção do embrião, né? Entre outras vantagens. Tem alguns animais que fazem a fecundação interna, que eles são ovíparos. Olha, essa palavra lembra de ovo, né? Que aí já entra esses animais muito conhecidos, né? Todos os répteis, eles têm a fecundação interna. Ocorre a fecundação, né? E a fêmea ela vai liberar um ovo no ambiente. Então, o embrião ele vai se desenvolver utilizando as reservas presentes no ovo. Olha aqui um dos principais que a gente conhece muito bem, né? Que são as galinhas, tá bom? Nós ficamos muito felizes quando a gente não espera o pintinho nascer, né? A gente come o ovo mesmo. Lembrando que essas reservas nutritivas, no caso das aves, né, da galinha, a mais conhecida, é a gema e a clara. Por isso que ela é tão rica em nutrientes, porque a partir dela o embrião vai se alimentar, vai passar o tempo ali se alimentando. São 21 dias o processo, para o nascimento de um filhote, né? De um filhote de galinha. Certo, vamos lá. Assim como tem a fecundação interna, né, tem a externa. A externa, ela vai ocorrer quando o encontro dos gametas é fora do corpo. Olha aqui o exemplo do sapo, né? Aqui é a fêmea e o macho. Ele libera. Então, a sapo fêmea, ela vai liberar os óvulos aqui na água, né? E o sapo macho, ele vai liberar os espermatozoides. Eles ficam assim, um em cima do outro. Eles são românticos, né? Mas a troca do ovo, do material genético, né? Não vai ser dentro da fêmea, vai ser fora, aqui, ó. Então, os espermatozoides que conseguirem alcançar os óvulos, então vai haver ali a fecundação. Se não conseguir, não vai haver. É por isso que na fecundação externa é mais difícil gerar os descendentes. Aí, no caso aqui, o sapo tem um ciclo, né? Gera aqui o ovo é fecundado, aí gera o embrião. Depois a gente tem o girino. E aí ele vai se transformando pouco a pouco em um sapo, até ele virar um adulto e o ciclo retornar, tá? O que eu gostaria que ficasse claro é que na fecundação externa, o macho e a fêmea, eles liberam as células reprodutoras para fora do corpo. E aí o que se unir consegue formar um descendente. Nas plantas também ocorre a reprodução sexuada, né? O grande grupo de plantas, as briófitas e as pteridófitas, elas dependem da água para se reproduzir, porque elas não se locomovem, então a água é muito importante. Para o grupo das briófitas, os músicos aqui, ó, eles são os principais representantes, e das pteridófitas são as samambaias. Nesse caso, essas plantas elas têm gametas também, as células reprodutoras, só que aqui elas recebem nomes diferentes, ó. O gameta masculino é chamado de anterozoide e o gameta feminino é de oosfera, tá? E o gameta masculino, ele se desloca em direção ao feminino por meio da água, por isso que ela depende totalmente da água. Se não houver água, não tem como esse gameta se locomover para poder ocorrer a fecundação, tá? Depois que ocorre a fecundação, aqui, formam os esporos.
no nosso caso, formam os embriões, nas plantas formam os esporos. E esses esporos, eles são espalhados pelo vento, e aí vai originar uma nova planta. Outro tipo de planta, né, que é um grupo muito grande, são as gimnospermas. Essas plantas, está aqui uma principal representante, que são já plantas mais altas, né, e nesse tipo de planta, elas têm sementes, tá? Tem as sementes sem a presença de frutos envolvendo, tipo, não tem fruto envolvendo a semente, é só a semente mesmo. E nesse tipo de planta, a estrutura reprodutora, ela tem um nome específico, que é chamada de estrobilo, que no caso, aqui é onde está os gametas, onde estão os gametas masculinos e femininos. E a gente tem aqui um exemplo, ó. Em uma árvore tem os dois tipos. Tem o estrobilo feminino, que é aqui onde vai estar o gameta feminino, e o estrobilo masculino, que é onde vai estar o gameta masculino. Então, nesse caso, o gameta masculino aqui, ele vai produzir grãos de pólen, tá? E esses grãos de pólen, eles vão ser espalhados pelo vento. Aí, de acordo com o vento, algum pólenzinho, aqui, vamos fingir que isso aqui é pólen, pode ser que ele caia aqui, no estrobilo feminino. E aí, vai dar origem, vai ocorrer a fecundação. E quando o estrobilo aqui cair no chão, aí vai dar origem a uma nova planta, tá? Aqui é difícil a vida dessas árvores aqui, não é muito fácil não. E aí, por fim, pra gente finalizar, a aula já ficou grande, que eu já sei, mas então a gente vai só finalizar com essa daqui. Nas outros grupos de plantas, que são as angiospermas, esse tipo de planta, eles têm flores, tá? E são as flores que são as estruturas reprodutoras dessas plantas. Nas flores vai ter a parte da reprodução feminina e da masculina, gente. Essa parte aqui, olha, essa parte verdinha aqui, essa aqui deixa circular, é onde é formado o grão de pólen, que vai ser as células reprodutoras masculinas, tá? E essa parte aqui a gente chama de estame. Estame, lá no estame onde é produzido os grãos de pólen. E aqui, ó, tem aqui isso aqui, ó, que é a parte feminina, que é onde vai ter o óvulo, só esperando o grão de pólen. Aqui que acontece? Os grãos de pólen, eles são transportados dos estames daqui para cá, para o pistilo, né? Por meio de insetos, beija-flores, morcegos. E aí, quando eles vêm para cá consumir o pólen, às vezes eles conseguem transportar esses grãos de pólen para cair aqui no pistilo e facilitar então a fecundação, tá? Aí daqui vai gerar a semente, né? E vai formar, é aqui no pistilo que vai ocorrer a fecundação, a formação do fruto e depois a produção da semente. E aí vai dar origem a uma nova planta. É isso, gente. Até a próxima.